Olá, meu povo, como vocês estão? Peço que prestem bastante atenção no que vou contar para vocês hoje, porque talvez, ouvindo tudo que eu vivi, alguém aí consiga evitar o que eu não consegui. Meu nome é Olga, tenho 73 anos, e hoje, com o rosto mais marcado pelo tempo e o coração cheio de silêncio, eu resolvi contar uma história que muita gente sonha viver, mas que, para mim, terminou como um pesadelo que eu mesma não sei como suportei. Eu ganhei na loteria 10 milhões, sozinha, num jogo simples que fiz na fila da lotérica só para aproveitar o troco de uma conta paga em dinheiro. Era uma tarde quente e eu tinha saído para pagar a fatura da luz e comprar pão. Com o troco de R$5, a moça do caixa disse: "Vai arriscar um joguinho, dona Olga? Tá acumulado." Eu ri e falei: "Pode ser, minha filha. Vai que o destino lembra que eu existo." Então joguei os primeiros números que me vieram na cabeça e voltei para casa, como sempre. Meus dias eram todos iguais. Sozinha, morando numa casinha pequena que comprei com o dinheiro da aposentadoria e da rescisão de quando parei de trabalhar como cozinheira em uma escola. Meus filhos, cada um na sua vida. Um morava longe, quase não ligava. O outro, mais próximo, vinha quando precisava de alguma coisa. Eu vivia do básico. Comprava no açougue da esquina, tomava café coado na chaleira e lavava minhas roupas no tanquinho antigo. Mas naquela semana, tudo mudou. Na noite do sorteio, liguei a TV só para fazer companhia ao silêncio. O apresentador começou a falar os números. Peguei o bilhete jogado na estante, sem nem lembrar direito o que tinha jogado. Quando vi o primeiro número, sorri. Quando vi o segundo, já sentei. No terceiro, meu coração começou a bater diferente. No quarto, tive que segurar o braço da cadeira. No quinto, eu já nem sabia mais onde eu estava. E quando o último número bateu com o do bilhete, eu achei que fosse desmaiar. 10 milhões. Todos os números certos. Sozinha. Eu, Olga. A mulher esquecida pela família, invisível pro mundo. Era agora milionária. Mas o que eu não sabia naquela noite era que esse bilhete ia abrir uma porta. E do outro lado dela não tinha só festa, champanhe e descanso. Tinha armadilha, ganância e um buraco escuro onde, aos poucos, eu perdi muito mais do que ganhei. No dia seguinte ao sorteio, fui até a agência da Caixa Econômica com a mão tremendo. Passei a noite em claro, revisando os números, pensando se era real. Tinha medo até de contar para alguém e me chamarem de maluca. Levei o bilhete dentro de uma Bíblia antiga, escondido entre salmos e provérbios, e fui andando. Cada passo parecia um peso novo nas pernas. Quando cheguei lá, pedi para falar com o gerente. Mostrei o bilhete e imediatamente ele me levou para uma sala separada, fechou a porta e então falou: "Parabéns, dona Olga. A senhora é a única ganhadora do prêmio. 10 milhões líquidos. Tudo seu." Não lembro bem o que respondi. Sei que chorei, mas também ri. O gerente me ofereceu água. Perguntou se eu queria chamar alguém da família. Eu disse que não. Queria resolver tudo sozinha por enquanto. Ele me explicou o processo. O dinheiro cairia na conta em até 3 dias úteis. Me orientaram sobre segurança, discrição, possíveis fraudes. Saí dali sem chão. Era como se minha vida tivesse mudado, mas eu ainda estivesse no corpo da mesma mulher. Nos dias seguintes fiquei reclusa. Não saía de casa. Não queria dar bandeira. Mas é difícil esconder 10 milhões debaixo da pele. No segundo dia, liguei para minha amiga mais antiga, a dona Matilde. Contei tudo chorando de alegria. Ela gritou do outro lado da linha: "Meu Deus, mulher! Você ganhou mesmo?" "Ganhei, Matilde. Ganhei. Mas tô com medo", eu falei. "Medo de quê?" ela me perguntou. Eu disse que era medo de não saber o que fazer com tudo isso. De fazer besteira. De atrair coisa ruim. Então ela veio até minha casa no mesmo dia, levou um bolo e um sorriso largo. "Isso é bênção, Olga. Bênção."
Agora você vai poder descansar, viajar, viver. Conversamos por horas. No começo eu me senti acolhida, mas bastou 3 dias para eu perceber. A notícia começou a correr. Primeiro, um primo distante mandou mensagem depois de anos falando: Oi, Olga. Vi uma amiga comentando que você foi premiada. Que coisa linda. Precisando de ajuda para administrar, conheço uns contatos. Depois, um vizinho que mal me dava bom dia começou a aparecer com frequência. E aí, dona Olga? Tudo bem? Tá precisando de alguma ajuda na sua casa? Até a moça do mercado que nunca me cumprimentava falou: Tá sumida, hein? Dizem que a senhora tá rica agora. E ali eu entendi. A boca da Matilde não era só amiga, era alto-falante. Fiquei furiosa. Mas ela veio com aquele jeito leve e falou: Ah, Olga, só contei para 1 ou 2 pessoas. É emoção, sabe? Foi a primeira de muitas decepções. Porque a verdade é que, com dinheiro, você deixa de ser pessoa e vira possibilidade. A partir dali, cada visita vinha com um disfarce. Cada abraço vinha com uma sugestão. Cada carinho com uma proposta. E o pior, eu comecei a me sentir obrigada a aceitar. Repetia para mim mesma coisas como: Eles me ajudaram antes. Não posso parecer pão dura. Tenho que retribuir, né? E assim, sem perceber, os primeiros 1.000 foram embora. Depois, os primeiros 100.000. E tudo ainda estava só começando. Até então, a notícia incrivelmente não havia chego até meus filhos. Mas eu sabia que uma hora teria que contar. Afinal, meus filhos mereciam saber, não é? Ou pelo menos, foi isso que eu pensei. Porque, naquela altura, ainda acreditava que amor de mãe e filho era a prova de qualquer dinheiro. Liguei primeiro pro mais velho, o Rodrigo. Engenheiro, morava em outra cidade. Quase não ligava, mas atendeu no mesmo instante. Oi, mãe, como você está? Ele perguntou. Filho, eu respondi, preciso te contar uma coisa, e vou ser direta. Ele estranhou e me perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, estava melhor do que nunca, na verdade. Tinha ganho na loteria. 10 milhões. Do outro lado da linha ele ficou em silêncio. Mas não era espanto, era cálculo. Depois de um bom tempo ele perguntou. Como assim, mãe? 10 milhões? Eu falei. Sim, Rodrigo, 10 milhões. Joguei por acaso. E ganhei. Fui na caixa, já tá tudo certo. Ele demorou para responder. Mãe, isso é maravilhoso. Nossa, a senhora merece demais. Mas o tom não era de alegria. Era de quem estava tentando entender onde entrava nisso. 2 dias depois, ele apareceu na minha casa. Veio de outra cidade sem avisar. Trouxe flores, um vinho caro e o neto a tiracolo. Aquele que ele nunca deixava vir me visitar porque estava muito ocupado. Mãe, ele dizia, agora a gente tem que comemorar. Mas também conversar sobre o futuro, né? Esse dinheiro é uma bênção, mas também uma responsabilidade. Foi aí que entendi. Ele não veio comemorar comigo. Veio para fazer parte da gestão. Eu posso te ajudar a investir, mãe. Tenho amigos que trabalham com isso. A gente pode colocar tudo num fundo, aplicar e garantir que não se perca. Olha, Rodrigo, eu respondi. Te agradeço, mas ainda tô pensando com calma. Não quero mexer em nada agora. Só quero respirar. Mas a senhora vai precisar de ajuda, né? Ele insistiu. Não dá para tomar essas decisões sozinha. Me senti desconfortável com o rumo que a conversa estava tomando e respondi a ele que eu sempre tomei decisões sozinha. Ele não gostou. O sorriso ficou mais curto. O neto nem disfarçava o tédio. Ficava no celular, sem nem me olhar nos olhos. No dia seguinte, foi a vez do mais novo Diego. Esse sempre foi o bonzinho. Aparecia mais, perguntava como eu estava, me levava coisas do mercado. Mas naquele dia, veio com um envelope. Fiz umas contas, mãe. Tô endividado até o pescoço. Cartão, aluguel, carro.
E agora, com esse dinheiro, a senhora pode salvar a vida do seu filho. Fiquei em choque. Diego, eu acabei de receber isso. Nem sei o que vou fazer ainda. E você me aparece com contas? Ué, mãe, ele respondeu. Não é justo. A senhora sempre disse que faria tudo pelos filhos. Ou agora o dinheiro falou mais alto que o amor? Aquela frase me cortou como faca. Não era sobre amor. Era sobre exigência. Sobre cobrança. Sobre um filho que não via a mãe. Via uma conta bancária com pernas. Eles passaram a disputar atenção. Rodrigo vinha me visitar com mais frequência. Perguntava sobre papéis. Tentava influenciar. Diego chorava. Se fazia de vítima. Me dizia que era o filho que nunca me deixou sozinha. E eu comecei a desabar. Porque vi que o dinheiro não aproximava. Separava. Revelava. Revelava o tipo de amor que só floresce quando tem herança envolvida. O tipo de presença que só aparece quando há vantagem. O tipo de filho que nunca existiu de verdade. Mas agora queria assinar contrato de família. E ali, sozinha no meu quarto, comecei a sentir que os 10 milhões não tinham me libertado. Tinham me aprisionado numa cela de luxo, onde o único crime era ser velha e ter valor. Aquela semana foi sufocante. Minha casa, que sempre foi meu refúgio, passou a ser ponto de visita constante. Gente indo e vindo, me ligando, me mandando mensagem. Parentes que eu nem lembrava mais existirem surgiam com abraços forçados e frases decoradas. Que orgulho, Olga! A senhora sempre foi guerreira. Agora chegou sua hora. E da família também, né? E eu, boba, cansada, sem tempo para pensar, comecei a ceder. Primeiro foram os pequenos favores. Me empresta 1.000 aqui, tia? Ajuda com a entrada do carro? Paga esse tratamento, depois eu devolvo. Depois vieram as oportunidades. O vizinho que tinha um amigo corretor. O primo que estava montando um negócio impossível de dar errado, segundo ele. O genro da Matilde, que era especialista em aplicações financeiras e podia multiplicar meu prêmio em 3 meses. E no meio disso tudo, eu, sozinha. Só restou Juliana, minha filha de consideração, que era ex-aluna da escola que trabalhei e que eu considerava como uma neta. Foi a única que percebeu minha aflição. Ela me visitava sempre, mesmo antes da loteria. Trazia pão, me ouvia, fazia minhas unhas. Dona Olga, tá tudo bem mesmo? Ela perguntava. Tá sim, minha filha. Eu respondia, só um pouco confusa. Então ela tentou me abrir os olhos quando disse, sabe, Dona Olga, eu vejo o movimento aqui. Não gosto disso. Dinheiro é bom, mas atrai gente com fome. E às vezes a fome dessa gente não é só de comida. Eu tentei acreditar que ela exagerava. Mas uma noite recebi uma ligação que mudou tudo. Era Diego, meu filho mais novo. Mãe, me ajuda! Ele falou desesperado do outro lado da linha. Tô prestes a perder o carro. Só me faz um empréstimo de 20.000. Preciso quitar o financiamento dele e alguns documentos. Eu te pago em 6 meses. Eu estava tão cansada, tão emocionalmente sugada, que nem pensei direito. Fui até o banco, autorizei a transferência. Na semana seguinte, Rodrigo, o mais velho, apareceu com uma proposta de investimento. É seguro, mãe, ele dizia. Rende mais do que poupança. É só assinar aqui. Não quis parecer ingrata. Assinei. Quando fui ver, tinha cedido acesso à conta. Ele podia movimentar parte do dinheiro. E então tudo desandou. Em menos de um mês, mais de 600.000 haviam saído da minha conta. E eu? Nem sabia exatamente para onde tinha ido. Fui ao banco em desespero. E então o gerente me falou. Dona Olga, parte das transações foram autorizadas por outra pessoa com acesso. O contrato tá aqui. Olhei para o papel. Lá estava minha assinatura. Mas eu mal lembrava de ter lido. Foi ali que me dei conta. A riqueza não me deixou distraída. Me deixou vulnerável. Vulnerável
ao afeto forçado, a chantagens emocionais. Há um mundo que gira em torno do interesse e onde gente boa vira moeda de troca. Saí do banco com vontade de gritar, mas não gritei. Fui para casa, sentei na cozinha e chorei em silêncio, com uma xícara de café frio nas mãos e o coração quente de vergonha. Depois daquele dia no banco, eu entrei em modo de sobrevivência. Comecei a revisar cada papel, cada recibo, cada mensagem no celular. Queria entender como tinha deixado as coisas chegarem àquele ponto. Nem 3 meses haviam se passado desde que recebi o prêmio. E quase 1 milhão já tinha desaparecido em promessas, ajudas e investimentos que ninguém sabia explicar. Senti vergonha de mim mesma. Como é que uma mulher que passou a vida sendo cautelosa, criando filhos sozinha, fazendo feira com trocado, de repente deixava o mundo brincar com seu dinheiro assim? Mas aí vem a parte mais triste. Quando a gente erra e se sente culpada, o desespero por corrigir tudo rápido nos deixa ainda mais exposta. E foi nesse desespero que eu cometi o maior erro de todos. Um amigo do Diego, que ele jurava ser de confiança, me foi apresentado como consultor pessoal. O nome dele era Vitor. Homem bem vestido, sorriso branco demais, palavras ensaiadas. Ele me dizia: Dona Olga, a senhora precisa organizar seu patrimônio. O que está acontecendo aqui é comum quando a pessoa ganha muito em pouco tempo. Mas eu posso ajudar. Vamos recuperar o que ainda está intacto e fazer esse valor se multiplicar. Não quero multiplicar, eu dizia. Só queria proteger. Queria paz. E é exatamente isso que vamos fazer, ele me falou. Eu não iria mais precisar cuidar de nada. Ele iria resolver todo esse caos para mim. Pedi um tempo para pensar. Ele foi embora, deixou um cartão bonito com o nome da empresa e o slogan: Cuidamos do seu amanhã como se fosse nosso. Contei para Juliana. Ela torceu o nariz. Esse tipo de gente sabe exatamente onde apertar, Dona Olga. Eles falam bonito, prometem calma. E quando a senhora percebe, tá de mãos vazias. Mas eu estava cansada, desgastada. E queria me iludir com a ideia de que alguém mais forte podia me salvar de mim mesma. Liguei pro Vitor no dia seguinte. Ele voltou, trouxe documentos, falou de fundos, de aplicações, de ações, de estratégias patrimoniais. Confesso, não entendi metade, mas assinei. E aí, foi como abrir a porta de casa para um ladrão e entregar as chaves com um sorriso. Nos primeiros dias, ele era presença constante. Atualizações por mensagem, relatórios, simulações. Estamos crescendo, Dona Olga. A senhora vai se surpreender com os resultados, ele dizia. Fiquei animada. Me senti menos culpada por tudo que perdi. Mas foi só um teatro. Em 1 mês, ele parou de atender as ligações. Em 2, a empresa havia desaparecido do endereço. Telefone mudo. Site fora do ar. Fui ao banco novamente. O gerente me olhou com tristeza e falou: Dona Olga, o que esse homem fez foi transferir os recursos para uma corretora de fachada. Não temos mais acesso ao capital. Tudo foi sacado e desviado em nome de terceiros. Quanto? Eu perguntei. Ele hesitou um pouco, mas falou: cerca de 4 milhões, senhora. Quando ouvi, não gritei. Não chorei na frente dele, mas voltei para casa como uma alma carregada por corda. Olhei para a parede, para o relógio parado, para o bilhete da loteria que eu ainda guardava como recordação, e me perguntei: em que momento eu perdi tanto sem ninguém perceber? Passei aquela noite em claro, andando pela casa escura, sentindo o peso da burrice, do abuso, da solidão. E o pior de tudo era saber: ninguém ia devolver nada, ninguém ia pagar, porque gente esperta já tem desculpa pronta, e advogado pago com o dinheiro que te roubou. Depois que o Vitor sumiu com quase metade da minha fortuna, eu entrei em um estado que só quem já foi enganado por alguém de confiança consegue entender. Não é só dor,
É um tipo de cansaço que não dá para dormir e passar. É uma vergonha silenciosa, que morde por dentro. Passei dias sem sair de casa. Deixei de atender ligações. As cortinas ficaram fechadas, a comida estragando na geladeira. Juliana vinha com frequência. A senhora precisa sair um pouco, dona Olga. Ficar aqui remoendo só vai adoecer a cabeça. Mas eu não queria ver ninguém, principalmente Matilde, aquela que primeiro soube do prêmio, que levou bolo, sorriso e que dizia que o prêmio era uma bênção, mas que também abriu a boca grande e deixou a cidade inteira saber da minha mudança de sorte. E eu achava que, no mínimo, ela era uma das poucas que estavam do meu lado. Até que um dia resolvi sair para tomar ar. Desci, fui até a praça, sentei no mesmo banco de sempre, debaixo do ipê que resistia ao concreto. E lá estava ela, Matilde, sentada conversando com duas mulheres que eu mal conhecia. Não me viu de longe. E talvez não visse mesmo se eu estivesse do lado. Me aproximei sem pressa e ouvi ela falando. Olha, eu tentei ajudar, viu? Mas a Olga sempre foi cabeça dura. Não sabe ouvir conselho, não confia nos outros. Essa história de ter sido enganada. Olha, pra mim, ela se jogou de cabeça. Só se faz de vítima agora. Senti meu corpo gelar. Eu? A mesma Olga que emprestou dinheiro quando ela precisou operar a filha, que cuidou do neto quando ela teve depressão, que dividia o pouco que tinha mesmo quando ela não pedia. Fiquei ali, sem reação. E ela continuava falando. Agora quer esconder que deu dinheiro para homem interesseiro. Gastou como se fosse rica de berço. E agora vai acabar sozinha, como sempre foi. Voltei para casa sem dizer uma palavra. Aquilo doeu mais do que a perda do dinheiro. Porque a traição de uma amiga tem gosto de veneno velho. Vai corroendo devagar, por dentro. Juliana chegou à noite e me encontrou sentada no escuro da cozinha, com uma xícara de chá fria entre as mãos. O que houve, dona Olga? Ela perguntou. Nada, minha filha. Eu respondi. Só tô cansada de ser boa para quem nunca me enxergou de verdade. Ela entendeu sem que eu precisasse explicar. E ali, no meio daquela penumbra, eu tomei uma decisão. Chega. Chega de tentar agradar. Chega de tentar remediar com gentileza o que só se conserta com distância. Chega de confiar onde só tem vaidade e interesse. E mesmo com tudo que já tinha perdido, ali eu comecei a recuperar algo que ninguém podia me roubar. Meu discernimento, meu limite. Minha força. Depois daquela tarde em que ouvi minha própria amiga me diminuir pelas costas, alguma coisa dentro de mim endureceu. Não foi rancor. Foi um tipo de amadurecimento brutal, que vem só quando você já perdeu tudo o que tinha para perder, menos a dignidade. Passei a noite em claro, mas não de desespero. Pela primeira vez, usei aquele silêncio para planejar. Peguei papel, caneta e anotei tudo que eu ainda tinha. Contas, saldo, objetos, documentos. Do prêmio de 10 milhões restavam pouco mais de 4. Assustador, sim, mas ainda era um valor capaz de mudar vidas, inclusive a minha. A primeira coisa que fiz foi ir ao banco com Juliana. Cancelei tudo. Transferi o que restava para uma nova conta, sem acesso a terceiros. Retirei todos os cartões que estavam com meus filhos, mesmo que eles não tivessem me pedido. Travei qualquer movimentação que não dependesse da minha assinatura física no balcão. Depois voltei para casa e comecei uma faxina. Literal. Papel por papel. Roupas, fotos, lembranças, papéis antigos. Joguei fora o que era peso. Guardei o que era verdade. Bloqueei números no celular. Deixei claro que de agora em diante qualquer ajuda sairia de mim. E não seria em troca de amor. E então, com o pouco que restava de sanidade e paz, me fiz uma pergunta. O que eu realmente quero para minha vida agora? Não era casa com piscina. Não era carro novo. Não era aparecer em jornal ou virar referência de superação. Eu queria só uma vida pequena. E minha.
Foi quando pensei na casa da minha infância. Uma casinha simples, num bairro afastado, que eu morava com meus pais quando era criança. A casa nem existia mais, mas o bairro ainda era cheio de árvores, silêncio e cheiro de mato depois da chuva. Pesquisei por dias. Encontrei um terreno ali perto, com uma casinha que fazia tempo ninguém morava. Fui visitar. A parede da frente ainda tinha azulejos antigos. O telhado precisava de reparo. O mato tomava conta do quintal. Mas ali, naquele silêncio, meu coração bateu com uma firmeza que eu não sentia desde o dia em que ganhei o prêmio. Comprei a casa, paguei à vista, assinei o contrato com um sorriso tímido e um alívio profundo. Reformei com calma, sem ostentação, só o necessário: estrutura, segurança, simplicidade. E ali, naquela nova casa, comecei a reconstruir não só minha vida, mas minha confiança. Juliana me ajudava com as compras, a jardinagem, a administração das contas, mas com uma diferença. Agora eu pedia, eu escolhia, e ninguém mais me dava ordem. Passei a cuidar do jardim, a fazer minhas próprias comidas, a organizar meus dias com silêncio e música baixa. E entendi que a liberdade que eu queria não era a que vinha com cifras, era a que vinha com paz. Ganhar 10 milhões me mostrou quem todo mundo era, mas perder quase tudo me mostrou quem eu era. E a vida, quando a gente começa a colocar ordem nela, também começa a testar a nossa firmeza. Estava tudo começando a se ajeitar. Eu já morava na casinha simples, num canto tranquilo da cidade, longe do burburinho e das memórias ruins. A rotina me fazia bem. O cheiro do café, o canto dos pássaros, os dias que passavam devagar. E foi justamente quando o coração começou a descansar que ele apareceu. Paulo, o primeiro amor da minha juventude. Alguém que eu achava enterrado no passado, como uma carta guardada num fundo de gaveta. Veio com um sorriso manso, a voz conhecida, o jeito de quem carrega saudade nos olhos. Disse que estava viúvo, que morava ali perto, e que soube por conhecidos que eu estava de volta na região. Vim ver se era verdade e se ainda lembrava de mim. Ele falou. Meu coração bateu como há décadas não batia. A carência que eu fingia não sentir escancarou-se. Em pouco tempo, Paulo virou presença constante. Ajudava com pequenas coisas, levava flores, trazia pão fresco. Contava histórias da juventude como se o tempo nunca tivesse passado. E eu me entreguei. Não a paixão avassaladora, mas a ideia de que finalmente alguém estava ali só por mim, sem pedir nada, sem fazer conta, ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Paulo me ouvia com paciência, elogiava minha força. Dizia que era um milagre eu ter passado por tanta coisa e ainda estar inteira. E num domingo qualquer, no balanço da rede, ele me perguntou: "Você acredita em segunda chance?" "Em quê?" eu perguntei. "Em viver o que a gente não viveu lá atrás", ele respondeu. E eu, com a alma remendada de ilusões, disse que sim. Nos meses seguintes começamos a dividir tudo, desde o café até a chave de casa. Ele passou a dormir ali, me ajudar com as contas e a fazer planos. Vamos viajar juntos, conhecer o Nordeste. Depois, quem sabe, compramos um sítio, pequeno, só para ter sossego. Com o quê, Paulo? Eu perguntava. Já tinha perdido tanto, mas ainda tenho o suficiente. Ele dizia. A gente pode aplicar. Eu conheço um consultor de confiança. Minha pele arrepiou. De novo, Paulo. Eu já fui enganada por um consultor. Mas ele, com aquele sorriso doce, me olhou no fundo dos olhos e disse: Eu não deixo te enganarem de novo. Confia em mim. E eu confiei. Assinei. Entreguei acesso à conta. Fiz transferências com base em relatórios falsos. Ele dizia que tudo estava sendo aplicado em meu nome, que era só questão de tempo para começar a render. Mas o tempo passou e Paulo sumiu. Saiu um dia dizendo que ia resolver um contrato e não voltou mais. Telefone desligado.
Casa onde dizia morar. Vazia. Fui ao banco. Restavam 12.000 reais, do que um dia foram 10 milhões. Eu fiquei sentada na frente da casa por horas. O sol se pôs, as luzes da rua se acenderam. E eu ainda ali, esperando o carro do Paulo voltar. Mas ele não voltou. Nem naquela noite, nem nos dias seguintes, nem nunca mais. Tentei me convencer de que tinha acontecido alguma coisa. Um acidente, talvez. Um imprevisto. Algo que justificasse o silêncio. Mas quando fui ao banco e vi o saldo restante, eu soube. Ele me roubou. Tudo o que ainda existia. Tudo o que eu me agarrava para recomeçar. Sentei na calçada com o extrato nas mãos e um gosto amargo na boca. A mesma boca que ele beijou dias antes. A mesma que agora engolia o próprio orgulho como se fosse veneno. Voltei para casa em silêncio. Não comentei com Juliana. Não chorei na frente de ninguém. Não porque não doía, mas porque doía tanto que qualquer lágrima seria inútil. Nos dias que vieram depois, fui me apagando. Parei de cuidar do jardim. Deixei a comida estragar. Esqueci os remédios. Juliana percebeu. Dona Olga, o que houve com a senhora? Nada, minha filha. Só tô cansada. Ela tentou insistir, mas eu me fechei. Como sempre fiz quando tudo desmoronava. Porque eu sabia. Como é que se explica que você foi enganada de novo? Que caiu na mesma armadilha só porque queria amar? Que entregou o pouco que restava para mais uma mentira bem contada? As pessoas perdoam quem cai uma vez, mas caia duas. E você vira motivo de chacota. Com o tempo comecei a vender as coisas. Primeiro os eletrodomésticos. Depois, móveis que eu nem usava. Vendi o carro antigo que ainda restava na garagem. Passei a cozinhar menos. E pagar as contas com moedas separadas em potes de vidro. Depois de algumas semanas não aguentei tanta dor e contei tudo para Juliana, que tentou ajudar. Eu posso te apoiar com dinheiro, ela dizia. A senhora não precisa passar por isso. Preciso, sim, respondi. Porque foi a minha ingenuidade que me trouxe até aqui. Eu que tenho que pagar esse preço. Ela chorou, mas respeitou. E eu? Comecei a aceitar que essa era a minha nova vida. Uma vida pequena, de privações, de lembranças e de silêncio. Porque ninguém quer ouvir a história da velha que perdeu tudo. Doa a quem doer, as pessoas preferem finais felizes. E o meu foi um fim morno, sem aplausos. Um apagar de luzes lento, onde tudo que brilhou um dia virou só sombra. Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses, e a vida, essa teimosa, continuou. Eu não tinha mais luxo nem segurança. Não tinha mais dinheiro no banco, nem planos de viagem, nem promessas no coração. Mas continuava respirando. E só quem já perdeu tudo entende o peso que isso carrega. Continuar respirando quando tudo dentro da gente já morreu um pouco. Acordava cedo, fazia café ralo. Comia pão amanhecido com margarina. Lavava a roupa na mão, como fazia quando era jovem, e lavava as dos outros para criar meus filhos. E pensava, como foi que eu voltei para o mesmo ponto? A resposta era cruel. Nunca saí. O dinheiro só fez parecer que eu tinha subido. Mas foi ilusão. Um salto alto em terreno falso. Juliana continuava aparecendo. Trazia pão fresco de vez em quando. Às vezes uma blusa de frio. Outras, ficava em silêncio comigo, vendo novela sem prestar atenção. Eu sabia que ela se preocupava, mas não queria ser peso. Então, um dia ela chegou e me fez uma proposta. Dona Olga, a senhora pode morar comigo, sabia? Eu tenho um quartinho nos fundos sobrando. Não, minha filha, te agradeço. Mas isso aqui é tudo que eu tenho. E não quero perder nem isso. Ela entendia, respeitava. E voltava para casa com o olhar pesado, como quem queria ajudar, mas não sabia como. Então, eu passei a ler mais. Livros antigos, emprestados da igreja. E escrevia tudo num caderno velho de capa dura. Não para publicar, não para deixar para os outros,
mas para mim. Escrevia os nomes de todos que passaram pela minha vida. Quem amou, quem machucou, quem foi e quem fingiu ficar. E um dia escrevi assim: não fui uma mulher admirável. Fui só alguém que tentou não desmoronar. E no fim, não consegui. Fechei o caderno e chorei. Chorei como criança que perdeu a mãe. Mas no meu caso, eu tinha perdido a fé. Fé nas pessoas, fé no amor, fé na velhice com dignidade. A vizinhança já não me reconhecia como a senhora que ganhou na loteria. Agora eu era só a velhinha solitária da casa da esquina. E quer saber? Talvez fosse melhor assim. Pelo menos finalmente ninguém esperava mais nada de mim. Se alguém me perguntasse qual foi a pior perda que tive, eu não diria os milhões. Nem Paulo. Nem a casa grande que eu sonhei e nunca construí. O que mais doeu foi o silêncio dos meus filhos, Rodrigo e Diego. 2 homens que eu gerei. Criei com o pouco que tinha, que vi crescer com febre, fome e ternura. Homens que eu coloquei na frente de tudo e que, quando o brilho da minha conta apagou, simplesmente sumiram. No começo, eu ainda mandava mensagens. Oi, filho, tudo bem? Faz tempo que não nos falamos. Tô com saudade. Nenhuma resposta. Depois ligava, chamava, caía na caixa postal. Até que um dia recebi uma mensagem de um número novo. Mãe, pare de insistir. Estamos tentando tocar nossas vidas. Não faz sentido manter esse contato agora. A senhora fez suas escolhas. Escolhas? Escolhas? Eles se referiam ao fato de eu não ter dividido o prêmio todo com eles. De eu ter me afastado quando percebi que estavam me cercando como urubus em volta de carniça. Como se a culpa fosse minha. Como se fosse minha a falha de ter acreditado. De novo. E aí, o pior. Começaram a falar de mim como se eu estivesse senil. Disseram para conhecidos que eu estava confusa, que não queria ajuda, que tinha preferido se isolar. Uma vizinha me contou sem saber o impacto. Vi o Diego no centro esses dias. Disse que a senhora tá com mania de perseguição, que não aceita apoio, que a senhora tá ficando, sabe, diferente. Fiquei olhando pro chão. Não respondi, porque às vezes o silêncio é o único lugar onde a gente ainda tem controle. Meus netos nunca mais vieram. Nenhum feliz aniversário. Nenhum bilhete de Dia das Mães. Nada. E eu passei a me convencer de que talvez fosse melhor assim. Porque quem só se aproxima quando há vantagem não é família. É dívida. E eu não queria mais dever nada pra ninguém. Nem gratidão. Nem explicações. Passei a andar pelas ruas da cidade como um vulto. Poucos me reconheciam. E os que reconheciam, fingiam não ver. Como se pobreza fosse contagiosa. Como se o fracasso fosse uma vergonha que respinga nos outros. Mas o que eles não sabiam é que mais vergonhoso do que falir com dinheiro é falir com o próprio sangue. Eu passei a viver em silêncio. O tipo de silêncio que não é calmo. É espesso. É oco. Os dias eram todos iguais. Acordava cedo, não porque queria, mas porque o sono fugia de mim antes do sol nascer. Tomava café com pão seco, regava as plantas com a mangueira furada e passava horas olhando para o portão como se alguém fosse bater ali. Mas ninguém batia, ninguém vinha, ninguém lembrava que, atrás daquela casa simples, existia uma mulher que um dia foi milionária, que um dia teve sonhos, teve filhos, teve até esperanças de um amor na velhice. Agora, era só eu. E mesmo sendo só eu, descobri algo que nunca tinha percebido quando tinha muito. A única coisa que a gente leva no fim é o que ficou dentro. E o que ficou dentro de mim era só um amontoado de vozes que me fizeram acreditar que eu precisava de alguém para ser inteira. Paulo, os filhos, os parentes, os amigos de ocasião. Todos chegaram sorrindo e foram embora levando um pedaço. Mas nessa solidão imposta, algo estranho aconteceu.
Comecei a olhar para mim com mais honestidade. Me sentei diante do espelho. Um espelho antigo e trincado no canto, que herdei da minha mãe. E me encarei por longos minutos. Vi as rugas, os olhos murchos, o pescoço enrugado, a pele fina como papel de seda. Mas também vi outra coisa. Vi que eu ainda estava ali, mesmo depois de tudo, mesmo depois de todos. E me perguntei, o que sobrou? E a resposta veio com uma calma dolorida. Eu. Só eu. E pela primeira vez, aceitei isso. Aceitei que talvez minha história não fosse de redenção, nem de inspiração, mas de aviso. Um aviso para todas as mulheres que acham que o dinheiro vai curar o abandono, que o amor tardio é mais puro, que a família vai entender. Não vai. O dinheiro não muda o mundo, só tira as máscaras. E eu não tinha mais nenhuma para tirar. Passei a anotar tudo o que lembrava, não como testamento, mas como alívio. Anotei cada dor, cada nome, cada promessa vazia. E embaixo escrevi: se minha história chegar a alguém, que sirva para lembrar que o coração de uma mulher velha não é brinquedo, e que confiança, quando quebrada, não se reconstrói com flores e palavras doces. Se tiver que recomeçar, recomece com você. Porque no fim, ninguém vai carregar seu nome além do vento. Fechei o caderno e dormi com ele no colo. O tempo passou, como sempre passa, sem pedir licença, sem esperar que a gente esteja pronta. As dores se acomodaram no corpo como móveis velhos numa casa vazia. Não machucavam mais tanto quanto antes, mas estavam ali, presentes. A casa, antes simples e acolhedora, começou a mostrar os sinais da idade, como eu. A tinta descascando, o chão soltando as primeiras tábuas, o telhado rangendo nas noites de chuva. E eu, com as mãos já trêmulas, tentava manter tudo de pé. Não porque ainda sonhava com grandes mudanças, mas porque, de algum modo, aquilo era o que eu ainda podia chamar de meu. Minhas economias acabaram. Vivi os últimos anos com um benefício do governo, bem pequeno, e com a ajuda discreta da Juliana, que, mesmo respeitando meu orgulho, nunca me deixou faltar um pão, um cobertor ou um remédio. Os filhos? Nunca mais ouvi falar, nem no aniversário, nem no Natal, nem no Dia das Mães. O último bilhete que recebi foi de um banco, me avisando que uma conta antiga estava sendo encerrada por inatividade. Aos poucos, fui me apagando da vida dos outros. E entendi que talvez esse fosse o meu destino. Não ser lembrada como a avó que venceu, mas como a mulher que confiou demais e perdeu tudo. Nos últimos meses comecei a sentir o corpo cansar de verdade. As pernas doíam mais. O coração batia com menos força. Uma noite tive falta de ar. Liguei para Juliana e ela me levou ao posto, segurando minha mão o tempo inteiro. Eu tô aqui, tá? A senhora não vai passar por isso sozinha. E eu só consegui sorrir, fraco, mas sincero. Porque, no fim das contas, a única pessoa que ficou não era de sangue. Não era herdeira, não era interesseira. Era só gente boa, gente rara. Gente que aparece quando o resto do mundo já foi embora. E nesse momento final, eu percebi. Talvez minha história não seja para ser aplaudida, mas precisa ser contada. Porque tem gente por aí que ainda acredita que amor não machuca, que dinheiro aproxima, que velhice vem com respeito. E se a minha dor puder servir de escudo para outra mulher que, como eu, só queria viver em paz, então talvez, só talvez, ela não tenha sido em vão. Depois da última ida ao hospital, tudo ficou mais lento. As caminhadas, as refeições, até os pensamentos pareciam querer me deixar aos poucos, como se o corpo e a alma estivessem se preparando para uma despedida que eu já sabia que viria sem alarde. Juliana passou a dormir algumas noites na minha casa. Dizia que era para garantir que eu tivesse companhia. Mas eu sabia que era mais do que isso. Era cuidado de verdade. Aquele que não cobra. Aquele que não some quando a conta zera.
A gente passou a conversar mais. Falávamos da infância dela, das comidas que eu fazia quando ela ainda estudava na escola que trabalhei por anos, dos dias que ríamos sem razão. Ríamos agora também. Mas era diferente. Era riso com memória. Um dia ela me perguntou: "A senhora se arrepende de ter jogado na loteria?" Fiquei em silêncio por um tempo antes de responder e disse: "Não me arrependo de ter jogado. Me arrependo de quem escolhi deixar entrar depois que ganhei." Ela assentiu. Não disse nada. Só me apertou a mão. Com o pouco que ainda restava, comprei flores para enfeitar o jardim. As mesmas flores que Paulo dizia gostar. Não por saudade, mas por vingança delicada. Flores que ele nunca mais veria desabrochar. Passei a escrever bilhetes pequenos, não cartas. Só palavras soltas como: "Fui mulher antes de ser mãe." Nem todo amor é abrigo. Silêncio também é resposta. Quem avisa nem sempre é ouvido. Confiar é abrir a porta. Ser traída é ver ela sendo arrombada. Guardei tudo numa caixa de sapato. Talvez um dia Juliana encontre. Talvez ninguém. Mas isso pouco importava. Eu já não queria ser lembrada como a mulher que perdeu tudo. Queria ser esquecida com dignidade. Porque, depois de tanta exposição, ser esquecida também pode ser um descanso. Nas últimas semanas parei de fazer planos. Vivi um dia de cada vez. Fiz as pazes com o travesseiro, com a casa pequena, com o som da televisão velha. E com o fato de que nem toda história termina com vitória. Algumas só terminam. E isso já é suficiente. Acordei num domingo com o corpo mais leve do que de costume. A dor nas costas não veio. A vista estava menos embaçada. E pela primeira vez em semanas não tive medo de abrir os olhos. Não porque a vida tinha melhorado, mas porque eu sabia que estava perto do fim. Levantei, preparei um café fraco, com o restinho de pó que ainda tinha no pote. Sentei na cadeira de balanço e fiquei ali, ouvindo o barulho dos passarinhos, o vento batendo na porta mal vedada e o silêncio. Aquele silêncio que antes me machucava, agora me abraçava. Passei os olhos pela casa, pelas fotos que já não estavam mais nas paredes, pelas flores que consegui manter vivas no vaso improvisado, pelo relógio parado há semanas, marcando uma hora que já não voltaria mais. Fechei os olhos e respirei fundo. Eu não deixei herança, não deixei lições de superação, nem exemplos de sucesso. O que deixei foi um corpo cansado e uma história que talvez sirva para alertar outras mulheres como eu. Mulheres que vivem com o coração aberto demais, que acreditam tarde demais e que, quando percebem, já foram traídas cedo demais. Você que está ouvindo minha história, espero que ouça sem pena. Não quero lágrimas, quero consciência. Quero que alguma mulher mais jovem, ou tão velha quanto eu, entenda que amor não valida abuso, dinheiro não protege inocência, e velhice não imuniza ninguém contra a solidão. Ganhar na loteria me deu 10 milhões.